Vamos falar sobre saúde mental? O estresse pós-traumático é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que passaram por uma situação extremamente difícil. Essa condição causa sofrimento intenso e prejuízos a vários aspectos da vida, como trabalho e relacionamentos. Nós vamos saber mais sobre esse assunto no quadro O que eu faço, doutor, a partir de agora. Dr. Vicente Gomes está aqui comigo, ele é médico psiquiatra, está sempre conosco aqui às segundas-feiras. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Eu queria que a gente explicasse para o nosso telespectador, inicialmente, que tipo de trauma é esse que pode desencadear esse problema de saúde. Tá. O transtorno de estresse pós-traumático, geralmente vem após algum trauma grave, tá? A pessoa passa por um processo de violência, uma exposição de um risco, tá? Isso acaba gerando aí situações e sintomas desagradáveis, desconfortáveis, que comprometem bastante o dia a dia da pessoa. E aí, doutor, eu fico pensando assim, por exemplo, nós falamos agora há pouco, ainda nesta edição do Bom Dia Piauí, sobre aquelas famílias lá de Nazária que passaram aí por uma tragédia, quando 3 crianças e 2 adolescentes, infelizmente, perderam a vida há cerca de um mês porque morreram afogadas. E aí, uma situação como essa, eu tenho certeza que leva um trauma para o resto da vida. A partir de que momento uma situação como essa vira um problema de saúde? Sim, Felipe, gera sim, com certeza, tá? Inclusive, essa situação traumática, esse problema, ele pode ser tanto para a pessoa que passou por aquela situação, tá? Pode ser por alguém que testemunhou, não é, a ocasião, ou até por alguém que soube da situação, tá? Que tinha ali um familiar, que tinha algum amigo envolvido, tá? Então, se a pessoa passa aquele período de 30 dias, que seria aqueles sintomas iniciais, que a gente chama de reação aguda ao estresse, tá? Passaram esses 30 dias, a pessoa começa a apresentar, persiste isso, ou ela pode apresentar isso depois, num outro momento, tá? Ela revive aquelas situações. Isso pode vir na forma de pesadelo, tá? Vem memórias intrusivas, aqueles flashbacks das situações, tá? Ela pode vir, ter aquela cena novamente, deixar ela bastante ansiosa. Ela evita qualquer situação, qualquer local, pessoas, situações que remetem a uma lembrança do estresse traumático, tá? Ela evita qualquer situação. Ela fica com medo, ela se culpa por não ter feito algo, por ter sobrevivido a alguma situação, tá? E ela fica hipervigilante, ela fica atenta, ela fica alerta, ela fica estimulada, ansiosa, preocupada com o que pode acontecer. É algo que foge ao controle dela, não é isso? Foge ao controle. O cérebro da pessoa entende que aquilo, apesar de ser uma lembrança, ele entende como algo que esteja acontecendo. Por isso que ela tem aquela imagem, por isso que ela tem aquelas sensações, como se realmente a situação estivesse acontecendo naquele momento. Como se fosse um risco ali do momento ainda. Exatamente. Agora, após um caso assim terrível de tragédia familiar ou uma outra situação que venha a acontecer, é possível tomar algum tipo de cuidado para evitar isso? Tem como prevenir? Essa é uma situação delicada, vai depender muito da pessoa, do estilo de vida, tá? Mas principalmente naquele primeiro mês, que é exatamente onde a gente evita essa situação que evolui para o estresse pós-traumático, tá? Então a pessoa ela pode ali tentar manter uma tranquilidade, dormir bem, praticar uma atividade física, se for o caso, direcionar alguma abordagem para aquela situação, uma certa exposição, um enfrentamento àquilo que no momento inicial pode ser desconfortável, mas a tendência é que ela vai enfrentar aquilo e ela vai para que o cérebro dela entenda que aquilo é uma lembrança e não se trate de algo do momento, algo atual. Eu queria que o senhor desse um conselho para os familiares, porque após uma situação de trauma muito forte, aí fica aquela situação lá dos familiares sem saber o que fazem, se entendem aquilo ali como algo normal, por exemplo, um luto normal, ou se é preciso intervir já nesse primeiro mês, por exemplo, com a ajuda de um profissional. Isso, se estiver prejudicando muito o dia a dia da pessoa, alteração no sono, mexeu com o apetite, a pessoa está muito irritada, está muito ansiosa, muito nervosa, está comprometendo o trabalho, está comprometendo ali seus estudos, aí sim merece uma intervenção com ajuda profissional. Eu queria que você explicasse como é essa intervenção, não é isso? É com psicólogo, com psiquiatra, com os dois?
Como é? Isso. O tratamento do estresse pós-traumático ele pode ser através da psicoterapia, né, que é exatamente o acompanhamento psicológico, onde a pessoa ela vai passar por aquele processo, né, de exposição àquele trauma, aquela situação, ela vai enfrentar aquilo. Existem também modalidades psicoterapêuticas, como a própria hipnose também, onde a pessoa ela vai passar ali por um processo de ressignificação do trauma. Tá? Ela vai ter aquela lembrança, aquela situação, mas ela vai receber um novo significado sobre aquele acontecimento e ela vai conseguir enfrentar aquilo de uma forma mais tranquila, tá? E uma outra forma também é o tratamento medicamentoso, remédio para controlar a ansiedade, para melhorar o padrão do sono, para melhorar o humor, coisas que podem acontecer aí com a evolução desse processo. Lembrando que não é aconselhável a automedicação. Isso, exatamente. E algumas pessoas também, Felipe, aproveitando a oportunidade, acaba que para tentar compensar isso, usa o remedinho, faz abuso de álcool. Isso não é recomendado, pelo contrário, vai piorar a situação. Então, o ideal mesmo é procurar uma ajuda profissional. Agora, esse estresse pós-traumático, no caso, por exemplo, das crianças, tem alguma especificidade, algum diferencial? A criança ela acaba ali passando por um processo que tende ali aquelas memórias ficarem, né, duradouras e comprometer. Deixar ela um adulto mais ansioso, um adulto que tende a ter um processo depressivo, um adulto inseguro. Tá? Então, o ideal é realmente focar ali, direcionar aquela situação para fazer uma abordagem específica sobre aquela criança. Por exemplo, de casos que a gente noticia aqui, infelizmente com uma regularidade, algo terrível, como por exemplo, criança vítima de estupro, de abuso sexual, ou que presenciou um crime, uma morte, por exemplo, de um pai, de uma mãe, estava ali na frente. Como lidar com uma criança como essa? É isso, Felipe. E aí vai ser necessário uma ajuda profissional, tá? Inicialmente uma intervenção psicoterapêutica, um acompanhamento psicológico para ela poder enfrentar aquilo de uma forma mais tranquila, para ela poder conseguir reagir melhor a algumas situações, algumas adversidades. E realmente tem que ser trabalhado porque é uma situação muito delicada. Caso não seja trabalhado isso de uma forma adequada, isso pode gerar consequências danosas para essas crianças. Perfeito. Dr. Vicente Gomes é médico psiquiatra que conversou conosco aqui nesta segunda-feira e toda segunda-feira ele está conosco dando essas orientações, essas informações super importantes sobre a nossa saúde mental. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Um abraço, Felipe. Desejo a todos uma semana de saúde e paz. Amém, que assim seja.